E se a melhor maneira de combater o calor crescente do mundo não fosse algum novo gadget de alta tecnologia, mais uma coleção de ideias antigas que quase esquecemos por completo? Parece um pouco louco, certo? Em um mundo que parece estar a ficar mais quente a cada ano, tornamo-nos totalmente dependentes de uma única solução que consome muita energia: o ar-condicionado. Gastamos bilhões lutando nesta batalha constante, ruidosa e cara contra o sol. Mas e se as ideias mais brilhantes para se manter fresco não tivessem acabado de ser inventadas, mas estivessem ali há séculos, apenas à espera de serem redescobertas? Construtores antigos, dos desertos escaldantes da Pérsia aos trópicos úmidos da Índia, enfrentaram o mesmo calor brutal que nós hoje, mas eles tinham uma desvantagem enorme: a ausência de eletricidade. E, no entanto, eles não apenas sobreviveram, eles prosperaram, projetaram maravilhas arquitetônicas que podiam respirar, que se arrefeciam sozinhas, que criavam santuários de conforto nos climas mais punitivos da Terra. Estes não eram apenas edifícios, eram máquinas de vida sofisticadas, concebidas em perfeita harmonia com a natureza. E agora estão a inspirar uma revolução na arquitetura moderna, um retorno a um tipo de gênio esquecido. Hoje vamos desvendar 10 destas técnicas de construção perdidas. E estas não são apenas curiosidades históricas. Elas são um plano, um roteiro para um futuro mais sustentável e genuinamente mais fresco, que poderia mudar fundamentalmente a forma como construímos e vivemos no nosso mundo em aquecimento. Captadores de vento. A engenharia do vento. A nossa jornada começa no coração do antigo Império Persa, em cidades como Yazd, no Irão. Olhe para cima e verá uma floresta de torres estranhas e elegantes a erguerem-se dos telhados. Estes são os Badjir, ou captadores de vento, e são um dos sistemas de arrefecimento mais visualmente impressionantes e engenhosos já concebidos. Por séculos, estas coisas forneceram ar-condicionado silencioso e totalmente passivo a casas e mesquitas, um testemunho de uma incrível compreensão do fluxo de ar natural. O problema que eles tinham de resolver era enorme: como tornar a vida não apenas suportável, mas confortável em um deserto com temperaturas escaldantes e ar empoeirado. A resposta não era lutar contra o vento, mas aproveitá-lo. Um captador de vento é basicamente uma torre alta em forma de chaminé no telhado, com aberturas viradas para o vento. À medida que a brisa sopra, ela é capturada e canalizada por um poço para os espaços de vida abaixo, criando um fluxo de ar constante e suave que pode dramaticamente baixar a temperatura interna. Mas o gênio do captador de vento persa vai ainda mais fundo. Em alguns dos designs mais sofisticados, ele trabalha em conjunto com outra maravilha antiga, o Qanat. Os Qanats são vastos aquedutos subterrâneos, túneis que transportam água fresca por quilômetros. Alguns captadores de vento foram construídos diretamente sobre estes sistemas. À medida que o ar quente e seco do deserto é canalizado pela torre, ele passa sobre água fria. Isso desencadeia um poderoso resfriamento evaporativo. O ar liberta o seu calor na água, tornando-se significativamente mais fresco e um pouco mais úmido antes mesmo de entrar na casa. O resultado é uma brisa refrescante e naturalmente condicionada, tudo sem uma única parte em movimento. Em alguns projetos, a torre age até como uma chaminé solar. O lado da torre que fica longe do vento aquece-se ao sol. Isso aquece o ar dentro daquela parte do poço, fazendo-o subir e sair, criando uma diferença de pressão que puxa ativamente o ar mais frio para baixo, para dentro do edifício.
cria a sua própria ventilação mesmo em dias parados. A redescoberta desta tecnologia é profundamente relevante. À medida que as cidades lidam com temperaturas insanas e redes elétricas sobrecarregadas, os arquitetos estão a procurar inspiração nos captadores de vento. Versões modernas estão a ser construídas em novos edifícios, como a proeminente Torre de Vento, na cidade de Masdar, nos Emirados Árabes Unidos, provando que os princípios antigos podem ser a âncora das cidades do futuro. Os materiais podem ser modernos, como concreto e aço, mas o princípio central é idêntico ao que foi aperfeiçoado há milhares de anos: a engenharia do próprio vento. Massa térmica, o poder das paredes grossas. De aproveitar o ar, passamos agora a aproveitar o poder da própria terra. Em culturas totalmente diferentes, separadas por milhares de quilômetros e anos, os construtores antigos chegaram à mesma elegante conclusão para climas brutais: construa grosso. Dos pueblos de adobe do sudoeste americano às primeiras casas de tijolos de barro da Mesopotâmia, o princípio da massa térmica era a pedra angular do conforto. O conceito é enganosamente simples, mas incrivelmente eficaz: resfriamento evaporativo. Nos lugares mais secos da Terra, onde o ar é ressequido e o calor é implacável, as civilizações antigas descobriram uma espécie de magia térmica. Eles descobriram que o próprio elemento que lhes faltava, a água, continha o segredo para criar um frescor incrível. Este é o princípio do resfriamento evaporativo, e os antigos egípcios, persas e indianos o dominaram para criar oásis de conforto. A ciência é bonita, e é a mesma razão pela qual sentimos um arrepio depois de sair de uma piscina. Quando a água evapora, ou seja, se transforma de um líquido para um gás, ela precisa de energia. Ela retira essa energia na forma de calor de tudo o que está ao seu redor. Assim, à medida que a água evapora, ela arrefece ativamente a superfície em que está e o ar ao seu redor. É um processo passivo que literalmente transforma o calor numa fonte de arrefecimento. Os antigos egípcios usavam isso de uma forma muito simples, mas eficaz. Eles penduravam esteiras de junco molhada e sobre portas e janelas. À medida que o vento quente e seco do deserto soprava através do material úmido, a água evaporava, baixando instantaneamente a temperatura do ar que entrava na casa. Era basicamente um simples ar-condicionado orgânico. Os arquitetos persas, como vimos, integraram isso nos seus sistemas mais complexos, canalizando o ar de um captador de vento sobre uma piscina subterrânea de água de um canate. A evaporação resultante arrefeceria e umedeceria o ar, tornando-o muito mais agradável. Mas talvez a aplicação mais deslumbrante seja na Índia, com os seus espetaculares poços em degraus ou baoris. Estes não eram apenas poços, eram pirâmides subterrâneas invertidas, grandes feitos arquitetônicos concebidos como centros comunitários e refúgios climáticos. Os degraus descem vários andares para dentro da terra. O fundo do poço, em degraus onde a água estava, era muito mais fresco do que a superfície. A enorme área de superfície da água, combinada com a sombra profunda, criava uma enorme zona de resfriamento evaporativo. As pessoas podiam descer os degraus para se reunirem, socializarem e escaparem do calor opressivo em um espaço naturalmente com ar-condicionado. A relevância moderna é imensa, especialmente como uma alternativa de baixa energia ao ar-condicionado. Inovadores hoje estão a seguir pistas diretamente do passado, como uma equipa de arquitetos que criou uma impressionante instalação de tubos de argila cônicos. A água escorre pela terracota porosa, arrefecendo o ar que passa por ela. Um eco direto de antigos potes de resfriamento de água.
é um poderoso lembrete de que, às vezes, a melhor solução é apenas adicionar água. Mashrábia, o véu arquitetônico. Em todo o mundo islâmico, do norte da África à Índia, você pode encontrar este elemento arquitetônico distinto e bonito, a mashrábia. É uma tela intrincada e ornamentada de treliça de madeira esculpida, geralmente projetando-se dos andares superiores de um edifício. Mas a mashrábia é muito mais do que decoração. É um dispositivo multifuncional magistral que arrefece, controla a luz e garante a privacidade. Uma fusão perfeita de arte e ciência ambiental. A sua principal função é atuar como um filtro climático. Os padrões não são apenas para a aparência. Eles são projetados para quebrar a luz solar direta, transformando um brilho forte numa luz suave e difusa no interior. Isso reduz drasticamente o ganho de calor solar, enquanto ainda permite a entrada de bastante luz natural. Além do sombreamento, a mashrábia é especialista em gerir o fluxo de ar. As pequenas aberturas na treliça permitem que as brisas passem, proporcionando uma ventilação constante e suave. Alguns projetos foram um passo além. O nome mashrábia, na verdade, se pensa vir do verbo árabe para beber, referindo-se a uma pequena prateleira construída na tela para segurar um jarro de água de argila porosa. À medida que o ar fluía através da tela e sobre o pote úmido, ele seria arrefecido por evaporação, entregando uma brisa subtilmente condicionada para o quarto. Finalmente, a mashrábia serviu uma importante função social. Ela permitia que os ocupantes olhassem para a rua pública sem serem vistos, atuando como um véu arquitetônico que mantinha a privacidade. A elegância desta tecnologia antiga não se perdeu para os arquitetos modernos. A interpretação moderna mais famosa é o Instituto do Mundo Árabe, de Jean Nouvel, em Paris. A sua fachada sul é coberta por diafragmas metálicos que imitam os padrões da mashrábia e abrem e fecham mecanicamente em resposta à luz solar. Depois, as Torres Al-Bar, em Abu Dhabi, com um sistema de sombreamento dinâmico controlado por computador, inspirado diretamente na mashrábia. Estes edifícios provam que os princípios centrais, filtrar a luz, permitir o fluxo de ar e criar uma barreira responsiva, são mais relevantes do que nunca. Orientação solar. Muito antes dos painéis solares, os construtores antigos já eram mestres em aproveitar a energia do sol. Eles não a transformavam em eletricidade, mas usavam o seu caminho pelo céu como uma ferramenta arquitetônica invisível. Esta é a ciência do design solar passivo e é uma das técnicas mais fundamentais para criar edifícios confortáveis e energeticamente eficientes. O princípio central baseia-se num fato simples. O caminho do Sol é mais baixo no céu no inverno e mais alto no verão. Ao entender isso, os arquitetos podiam projetar edifícios que acolhiam o calor do Sol nos meses frios e rejeitavam o seu calor nos quentes. A maneira mais comum de fazer isso era orientar as principais áreas de estar e as maiores janelas para o sul, no hemisfério norte. No inverno, o Sol, com um ângulo baixo, brilharia diretamente através dessas janelas, no interior da casa, aquecendo os pisos e paredes, materiais com alta massa térmica. Como já discutimos, esse calor armazenado seria então libertado lentamente, mantendo a casa quente. Era um sistema de aquecimento natural e gratuito. No verão, quando o sol está alto, a história muda. É aqui que entra o gênio da cobertura saliente. Construtores antigos, em lugares como a Grécia e Roma, construíam coberturas de telhado ou toldos, cuidadosamente dimensionados sobre as suas janelas viradas para sul. Devido ao ângulo alto do sol, estas coberturas
sombreavam completamente as janelas durante a parte mais quente do dia, impedindo que qualquer sol direto entrasse. O edifício estava efetivamente a usar um parasol. Os ancestrais Pueblo levaram isso a outro nível. Eles construíram as suas famosas habitações em falésias, como as em Mesa Verde, sob enormes saliências rochosas viradas para sul. No verão, o sol alto era bloqueado pela própria falésia, mantendo a aldeia em profunda e fresca sombra. No inverno, o sol baixo entrava por baixo da saliência, aquecendo as estruturas de pedra. Era uma simbiose perfeita entre a paisagem natural e o design humano. Esta sabedoria antiga é a base absoluta do design moderno de casas passivas, lembrando-nos que o design ponderado é o primeiro e mais importante passo para um edifício verdadeiramente eficiente. Habitações subterrâneas. Em alguns dos climas mais extremos do mundo, os povos antigos encontraram o refúgio final do calor, não construindo para cima, mas cavando para baixo. Ao esculpir as suas casas diretamente na terra, eles aproveitaram uma das fontes de temperatura mais estáveis que existe, o próprio solo. Das incríveis cidades subterrâneas da Capadócia, na Turquia, às habitações em cavernas na China, a arquitetura subterrânea oferecia uma solução poderosa para a vida, numa superfície volátil. O princípio aqui é a estabilidade geotérmica. Enquanto a temperatura do ar pode variar loucamente, a temperatura da Terra, alguns metros abaixo, permanece notavelmente constante. Em muitos lugares, ela paira em torno da temperatura média anual local, um ponto de partida muito mais confortável e previsível do que os extremos externos. Ao construir no subsolo, você está a envolver a sua casa num massivo isolador natural. O exemplo mais impressionante é a Capadócia. Aqui, cidades inteiras foram esculpidas em rocha vulcânica macia. Estas não eram apenas cavernas, eram complexas comunidades de vários níveis, com casas, cozinhas, estábulos e capelas, todas conectadas por túneis. Estas habitações ficavam frescas no verão brutal e eram protegidas dos ventos congelantes do inverno, ao mesmo tempo que eram um abrigo defensável. Hoje, os arquitetos estão a revisitar esta ideia. As modernas casas abrigadas pela terra aproveitam os mesmos princípios, mas com tecnologia contemporânea. Elas geralmente apresentam grandes janelas viradas para sul, no lado exposto para capturar o sol de inverno, enquanto os outros lados são enterrados na terra. Ao usar a massa térmica da terra, estas casas podem dramaticamente reduzir as suas necessidades de energia para aquecimento e arrefecimento, em alguns casos em 80% ou mais, em comparação com casas convencionais. O impulso antigo de procurar abrigo na terra está a reemergir como uma estratégia inovadora para construir casas que estão profundamente conectadas à sua paisagem. Efeito chaminé, a ventilação. Então vimos como os construtores antigos podiam captar o vento. Mas o que eles faziam quando não havia vento para captar? No calor parado e estagnado de um dia calmo, eles aproveitaram outra força da natureza para criar o fluxo de ar, o efeito chaminé ou efeito stack. É o princípio simples de que o ar quente sobe, e arquitetos em climas quentes, particularmente no deserto iraniano, projetaram edifícios para explorar isso com precisão cirúrgica. Você provavelmente já experimentou o efeito chaminé sem perceber. É por isso que a fumaça sobe por uma chaminé, e porque o andar de cima de uma casa é frequentemente o mais quente. O ar aquecido torna-se menos denso e sobe. Se você der a este ar quente um caminho para escapar, num ponto alto, e der ao ar mais frio um caminho para entrar num ponto baixo, pode criar um circuito de ventilação natural e contínuo.
Muitas casas tradicionais do deserto no Irão foram projetadas para maximizar isso, com tetos altos e um salão central, que funcionava como o motor térmico do edifício. Aberturas eram colocadas perto do chão, para deixar entrar o ar mais frio, enquanto ventilações de alto nível eram colocadas perto do teto. À medida que o sol e a vida diária aqueciam o ar interno, ele subia e saía pelas ventilações altas. Ao sair, criava uma ligeira pressão negativa, puxando ativamente ar fresco e mais frio de baixo. Isso podia ser superpotenciado, combinando-o com outras técnicas, como um captador de vento, a atuar como uma chaminé solar. O sol a bater na torre aquece o ar interno, fazendo-o subir e sair, o que por sua vez puxa ar mais frio para dentro da casa por baixo, mesmo num dia perfeitamente parado. A arquitetura moderna está fortemente interessada nisso. O Eastgate Center em Harare, no Zimbábue, é um exemplo famoso, inspirado nos montes autorrefrigerantes de cupins africanos. O edifício usa um enorme átrio central, que atua como uma chaminé solar. O ar quente sobe e é ventilado para fora pelo telhado, enquanto o ar fresco da noite é puxado na base e armazenado na massa de concreto do edifício. Este sistema usa uma fração minúscula da energia de um edifício convencional. Alguns relatórios afirmam que é menos de 10%. E isso mostra como os edifícios podem efetivamente respirar por conta própria. Poços em degraus indianos de todas as estruturas antigas, construídas para combater o calor, talvez nenhuma seja tão visualmente espetacular ou tão socialmente profunda quanto os poços em degraus da Índia, conhecidos como baoris ou vaves. Estes não são apenas poços, são magníficas maravilhas arquitetônicas subterrâneas que eram fontes de água, centros de vida comunitária e, mais importante, gigantescas máquinas de resfriamento passivo. O problema nesta parte do mundo era a extrema flutuação sazonal do nível da água. Durante a monção, a água estava em todo o lado, mas durante a longa e escaldante estação seca, o nível da água podia cair drasticamente. O poço em degraus era a solução. Os arquitetos construíram estruturas massivas, invertidas, às vezes mergulhando mais de 10 andares de profundidade na terra com uma vertiginosa variedade de escadarias cruzadas. Isso permitia que as pessoas acedessem à água, não importa em que nível estivesse. Mas a sua função ia muito além da coleta de água. Os poços em degraus tornaram-se os corações frescos e pulsantes das suas comunidades. Ao cavar fundo, eles criaram um enorme microclima sombreado. A temperatura estável da terra, combinada com o resfriamento evaporativo da água no fundo, significava que o ar no interior podia ser vários graus mais frio do que a superfície escaldante. Eles eram, em essência, ar-condicionados walk-in para todo a aldeia. As pessoas reuniam-se nos degraus frescos para socializar e escapar do sol do meio-dia. Muitos foram construídos com uma arte extraordinária, apresentando pavilhões ornamentados e esculturas intrincadas, transformando-os efetivamente em templos subterrâneos. O Chand Baori, em Abaneri, é um dos mais famosos, uma obra de arte de tirar o fôlego e uma obra-prima do design ambiental. As ideias centrais são fundamentais para o design sustentável moderno. Aceder à temperatura estável da Terra, usar o resfriamento evaporativo e criar espaços comunitários confortáveis. O vaso de barro, Charazir Pot, a nossa técnica final, leva-nos da grande escala da arquitetura para a escala íntima do lar, com uma invenção simples, mas brilhante, que mostra o poder bruto do resfriamento evaporativo, o vaso de barro, Zir Pot, originário do Antigo Egito. Este dispositivo é basicamente um frigorífico que funciona sem eletricidade,
uma peça de tecnologia antiga tão eficaz que ainda hoje é promovida por grupos humanitários. O vaso de barro é um resumo perfeito dos princípios que exploramos. São 2 potes de barro poroso, um dentro do outro, com um espaço entre eles preenchido com areia molhada. A comida é colocada no pote interno menor, que é coberto com um pano úmido. A sua operação é de pura física elegante. A água da areia infiltra-se na argila porosa do pote externo. Quando esta água é exposta ao ar seco e quente, ela evapora. Esse processo retira a energia térmica dos seus arredores, arrefecendo ativamente o pote externo. O calor do pote interno é então transferido para o pote externo fresco e afastado pela evaporação contínua. Este processo pode baixar drasticamente a temperatura interna, mantendo os vegetais frescos por muito mais tempo, às vezes por semanas, dependendo do clima, e tornando a água refrescantemente fria. Embora não seja uma técnica de construção em si, o princípio do vaso de barro é um gênio arquitetônico. É a mesma ciência que arrefece um edifício quando o ar passa por uma fonte em um pátio. É também a inspiração por trás de algumas soluções de arrefecimento modernas incrivelmente inovadoras. A instalação de arrefecimento de uma firma de arquitetura é uma aplicação direta em grande escala desta ideia. Ao criar uma estrutura de favo de mel, de cones de terracota porosa e fazer a água escorrer por eles, eles criaram um ar-condicionado de baixa tecnologia, bonito e eficaz. O vaso de barro é um símbolo poderoso da engenhosidade humana, mostrando que, com uma profunda compreensão da natureza, até os materiais mais simples podem criar resultados extraordinários. Estas 10 técnicas são apenas um vislumbre de uma vasta biblioteca de conhecimento esquecido. Elas mostram-nos que viver em harmonia com o nosso clima não é uma ideia nova, mas uma forma de arte antiga à espera de ser redescoberta. Queremos saber o que você pensa. Qual destas antigas técnicas de arrefecimento o fascinou mais? Existe alguma tecnologia perdida que perdemos? Diga-nos nos comentários abaixo. Lemos todos eles e as suas percepções ajudam a moldar as nossas futuras explorações. Os desafios de um planeta em aquecimento podem parecer avassaladores. As soluções muitas vezes parecem complexas e caras, mas, como vimos, o passado oferece uma perspectiva diferente. Ele ensina-nos que as soluções mais elegantes são muitas vezes as mais simples, nascidas de uma profunda observação do mundo natural. Não se trata de abandonar a tecnologia moderna, mas de integrar esta sabedoria intemporal nos nossos designs contemporâneos. É sobre construir de forma mais inteligente. Ao combinar estratégias passivas como a massa térmica e a ventilação natural com materiais modernos, podemos criar edifícios que não são apenas confortáveis e bonitos, mas também profundamente sustentáveis. Os arquitetos do passado foram os mestres originais da construção ecológica. Eles não tinham escolha. Hoje, nós temos, e talvez a escolha mais sábia que podemos fazer seja olhar para trás, para aprender com o seu gênio e para construir um futuro que seja tão fresco e tão inteligente quanto o nosso passado antigo.